Olá, queridos, aqui é o Pastor Éder e eu estou aqui para falar com vocês no meu estudo de hoje sobre oração. Jesus estava no Sermão da Montanha e alguém chegou para ele e perguntou como que deveria orar. Jesus então respondeu para ele da seguinte maneira, em Mateus capítulo 6, versículo 7. Ele disse assim, olha, e orando não useis de vãs repetições como os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então a primeira coisa que ele falou é isso. Não use de vãs repetições. É importante a gente entender que Deus é uma pessoa. E com essa pessoa, eu tenho que chegar e falar de uma forma consciente, de uma forma lúcida. E não é necessário você ficar repetindo muitas coisas, muitas vezes. Esse é o primeiro ponto importante. E Jesus ele então falou assim, olha, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, aqui no versículo 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando ele diz santificado seja o vosso nome, isso significa que a primeira coisa que nós temos que fazer em uma oração é santificar. A palavra santificar ela significa separar. Nós precisamos separar aquele momento ali em adoração, em louvor. Lá nos céus, segundo está escrito no livro de Isaías e em algumas outras passagens, Apocalipse também fala sobre isso, eles dizem sempre, santo, santo, santo é o teu nome. É uma coisa que Deus gosta. Ele gosta de ouvir isso. E quando nós estivermos santificando o nome do Senhor, nós podemos falar, Deus, Tu és lindo, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és poderoso. Então a primeira coisa, isso é importante você entender isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver na presença do Senhor é você adorar Ele, exaltar Ele, glorificar Ele, bendizer, chama Ele de lindo, chama Ele de maravilhoso, chama Ele de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aquilo que você sentir no coração de chamar. Então, nunca chega para Deus, primeiramente, falando sobre o pão nosso. Muitas pessoas invertem esse cenário aí. Chega para Deus pedindo, Deus, eu quero um marido, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Não é assim que ora. Jesus não ensinou a orar dessa forma. Jesus ele falou que a primeira coisa é santificar o nome dele. Em segunda instância, aqui ele diz o seguinte, olha para você ver, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, todas as vezes que nós nos colocarmos diante do Senhor, nós temos que abrir mão daquilo que nós entendemos ser correto. Ou seja, quando nós abrimos mão da nossa vontade, para que Deus faça a vontade dele, o nosso canal fica mais aberto, a nossa comunicação entre o Pai e nós fica mais aberto. Então é importante nós nos abrirmos para que a vontade dele seja feita. Então, você vai falar com Deus, você vai pedir alguma coisa para Deus, então não peça segundo a tua vontade, peça segundo a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for a tua vontade, então que seja feita a sua vontade. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência, porque muitas vezes nos colocamos diante do Senhor, querendo que Ele nos responda aquilo que nós queremos como resposta. Então, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para nós. Ainda que o que for melhor para nós seja uma coisa aparentemente, no presente, um pouco mais difícil e um pouco mais dolorosa. Então, abra mão do seu intelecto, do seu psique, algumas vezes, daquilo que você pensa ser correto, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Em terceiro lugar, aí sim, ele diz aqui, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Preste atenção. É o terceiro lugar. Muitas pessoas acham que Deus é um comerciante e chega na presença de Deus dessa forma. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Chega com uma lista pedindo a Deus as coisas. E não é isso. Então é importante nós entendermos, eu sou pai de 3 filhos. E se o meu filho chegar, se ele chegar na minha presença e ele de cara não me cumprimentar, ele não me perguntar como eu estou, e ali ele começar a falar assim, olha pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro, certamente aquilo ali me entristeceria um pouco, né? Então Deus é uma pessoa e nós temos que entender isso. Então o pão nosso de cada dia, que é a provisão, não é o pão literal, é a provisão diária, nós temos que pedir sim, mas depois que nós abrimos mão da nossa vontade e depois que nós santificamos o nome dele, certo? Então aqui também nos fala sobre o perdão das nossas dívidas, e é recíproco o perdoar. E ele diz assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores. Então veja bem, se você tem alguma mágoa de alguém, Deus ele vai te perdoar da mesma forma, ou seja, Ele não vai te perdoar, porque é horizontal e vertical. Perdoa as nossas dívidas, você está falando com o Pai, assim como nós perdoamos, ou seja, se você não perdoa, Ele também não vai te perdoar. Então é importante que numa oração você abra a mão de toda mágoa, de todo rancor, de toda ira, de todo ódio, de tudo aquilo que não vem de Deus, de todo sentimento ruim, para que Deus possa ouvir a sua oração. Mas não termina aí. Diz assim, olha, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a tentação, ela é difícil a gente não passar por ela. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado. Jesus ele foi para o deserto, e ali naquele deserto, o próprio Satanás tentou ele. Isso está escrito lá no livro de Mateus capítulo 4, e em Lucas capítulo 4. Então a tentação, nós todos vamos passar, é uma vontade permissiva de Deus que passamos por essas tentações. O grande problema é cair na tentação. Nós, quando formos tentados, nós não podemos cair nessa tentação. E o que Deus nos fala aqui é exatamente isso, para que todas as vezes que estivermos orando, nós possamos pedir a Ele: Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Naquele dia, sua oração ela tem um prazo de validade. Aqui nos fala sobre o pão diário. O maná no deserto era diário. E a sua oração ela tem um prazo de validade de 24 horas. Muitas dessas orações é necessário que você diariamente ore ao Senhor. É necessário que diariamente você clame ao Senhor. A oração é algo esplêndido, é algo que nos conecta, que nos religa ao Senhor. Agora, existe um detalhe muito importante na oração, e isso aqui é chave para o seu entendimento. Se você orar, você pode orar bonito, você tem que ser sincero na oração, mas se você não selar sua oração não chega ao Pai. Diz a Bíblia que ninguém chega ao Pai senão por intermédio de Jesus. Então a única maneira da sua oração chegar ao Pai é através de Jesus. E o que você precisa fazer? Você tem que selar a sua oração. Você sela a sua oração dizendo: Senhor, eu oro em nome de Jesus. Aí sim, a sua oração vai chegar até Deus. Queridos, nós estamos preparando uma super aula para vocês. Vai ser no dia 2 de maio, às 20 horas. E se você deseja participar, vai ser inteiramente gratuito, online. Eu sei que existem muitas pessoas que têm muitas dificuldades de aprender a Bíblia, ou mesmo você que sabe a Bíblia, quer aperfeiçoar o seu ministério, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. É importante você participar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai se cadastrar nesse link aí na descrição do nosso vídeo. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você possa curtir aí e também compartilhar com seus amigos. As nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. E que Deus te abençoe. Obrigado.